A Ele seja o louvor e a adoração. Amém? Os irmãos acharam? 1 Samuel capítulo 21, versículo de número 10. Davi foge para Aquis, rei de Gate. Vamos lá. Levantou-se Davi naquele dia e fugiu de diante de Saul e foi para Aquis, rei de Gate. Porém, os servos de Aquis lhe disseram: este não é Davi, o rei da sua terra? Não é a este que se cantava nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Davi guardou estas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo de Aquis, rei de Gate, pelo que se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia doido, esgravatava nos postigos das portas e deixava correr saliva pela barba. Então disse Aquis aos seus servos: bem vedes que este homem está louco. Por que me trouxeste a mim? Faltam-me a mim doidos para que trouxesses este para fazer doidices diante de mim? Há de entrar este na minha casa? O capítulo 22, versículo 1 diz: Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isto, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Dali passou Davi a Mispa de Moabe, e disse ao seu rei: deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Amém? Senhor Deus e Pai, Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, estende agora as tuas mãos, e que a unção preciosa e poderosa do teu Espírito possa encher cada vida e cada coração, e que a tua glória venha encher, reinar e mover sobre cada vida e sobre cada coração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor, dê a Ele uma salva de palmas, glorifique o nome dEle, diga que Ele é santo, Ele é poderoso e é digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. Amém? Por favor, os irmãos, podeis assentar. Irmãos, eu queria falar um pouquinho hoje sobre Davi, mas eu queria tirar algumas lições aqui da vida de Davi, deste homem que Deus ungiu, que Deus escolheu, que Deus chamou, para nós podermos ver que existe muita coisa na vida deste homem que coincide com a minha vida e coincide com a sua vida. Só para você entender um pouquinho, vou dar uma ajustada aqui. Davi era um garoto, um rapaz novo, o mais novo
de todos os filhos de Jessé. Ele estava no campo cuidando das ovelhas do seu pai, e aquilo que o seu pai havia colocado nas suas mãos, na sua responsabilidade, ele procurava fazer da melhor forma possível. Ele fazia aquilo com a sua própria alma, com o seu próprio coração, porque não teve medo de enfrentar um leão quando o leão veio devorar uma das ovelhas. Não teve medo de enfrentar um urso quando veio devorar uma das ovelhas do seu pai. Mas o tempo todo que ele estava ali, ele sempre trazia consigo uma harpa, que ele cantava, adorava e exaltava o nome do Senhor. Um homem que tinha compromisso com Deus, embora fosse um jovem, um menino novo de idade, mas tinha um grande relacionamento com Deus. Havia no coração dele um grande temor a Deus. E um dia o seu pai o chama para que fosse até o acampamento onde estavam acampados os soldados de Israel, porque 2 irmãos dele estavam ali de guarda. E de repente aparece um gigante, um homem forte, guerreiro, e desafia Israel, e desafia os soldados de Israel, desafia o rei de Israel, desafia o Deus de Israel. E aquelas pessoas estavam cada vez mais assustadas e acovardadas com as afrontas e ameaças daquele homem, porque era um homem forte, um guerreiro experiente. Mas quando Davi estava ali para saber notícias apenas, para se informar das notícias para trazer para o seu pai, e quando ele chega ali, então ele fica de certa forma decepcionado com aqueles homens que estavam ali, com o exército que estava ali, com o rei Saul que estava ali. Dizia: por que esses homens não tomam uma atitude? Por que esses homens estão aqui? Eles não tomam uma atitude de aceitar o desafio que esse homem faz. Ele quer guerra, então se levante em guerra. E as pessoas diziam: mas você tem que entender uma coisa, este homem é muito forte, ele é gigante, ele é um guerreiro, ele é um homem que ninguém de nós podemos lutar com ele e vencer. Mas ele disse: mas vocês não veem que este homem, ele não tem aliança com Deus, ele não serve ao Senhor. Nós temos que entender uma coisa, que existe um Deus, e esse Deus é o Todo-Poderoso, e nós temos que ver de que lado esse Deus está, porque se Ele estiver conosco, nós somos vencedores. Ninguém que tem Deus e uma aliança com Deus é uma pessoa derrotada, é uma pessoa fracassada. Por quê? Porque a nossa luta e a nossa peleja, o Senhor disse: esta é a minha luta, essa é a minha peleja, porque eu sou o Senhor dos exércitos, eu sou o Senhor das batalhas, sou eu quem luto as suas lutas e as suas pelejas. Mas muitas vezes nós sabemos que existe um Deus, às vezes não temos tanta certeza se Ele está conosco, se Ele vai comprar as nossas guerras, ou às vezes até temos certeza que Ele está conosco e Ele vai lutar as nossas guerras, mas às vezes nós ficamos amedrontados, como Davi ficou. Este rapaz venceu aquele gigante. Esse rapaz, o Senhor o escolheu e o ungiu para ser o rei de Israel. Foi esse rapaz que traziam para tocar a harpa quando o rei Saul ficava endemoniado, porque tinha quebrado a sua aliança com Deus. Então ele tocava a sua harpa, louvava o Senhor, e os espíritos malignos não resistiam àquele cântico, àquele louvor, e afastavam do rei. E por outro lado também, era ele que tornou-se de confiança de Saul, e ele saía para as pelejas, para as batalhas, o Senhor era com ele. E quando ele voltava, as mulheres de Israel cantavam, adoravam o Senhor, e nos seus cantos dizia que Davi, ele, nas suas batalhas, nas suas pelejas, ele tem conquistas maiores do que o próprio rei,
do que o próprio Saul, e isso encheu o coração do rei de ciúmes, de ira, de inveja, e passou a persegui-lo, queria a morte de Davi. Então Davi foge e Saul sai perseguindo com um exército. E em todas essas perseguições, que ele está uma hora no deserto, outra hora refugiando de um lado, de outro, de uma forma, de outra, ele acaba indo para a terra de Gate, e ali ele procura refúgio naqueles homens. Ele pedia que alguém ali lhe desse cobertura, pedia que alguém ali pudesse ajudá-lo. Então ele se apresenta e diz: olha, alguém aí pode me ajudar, pode me dar uma força aí, me acobertar, me ajudar, deixar eu ficar aqui, me dar uma segurança. Era essa a intenção do coração dele. Era eles achar um lugar que ele estaria seguro, alguma coisa que poderia dar certo. E eu quero focar sobre isso. Primeira coisa que ele veio na cabeça: eu estou aqui nesse deserto, eu estou aqui, vou morrer de fome, de sede, de frio, não sei direito, posso ser destruído pelo exército de Saul. Eu estou pensando em ir lá naquela terra, estou pensando em pedir uma cobertura, um abrigo, para que o rei me deixe ficar entre o povo, porque eu sei que ali Saul não vai me atacar. Mas ele tem isso na mente dele. Vamos pensar em 3 situações aqui agora. Primeira, às vezes nós pensamos em alguma coisa, eu acho que tal coisa daria certo para mim, mas eu não vou atrás disso. Por quê? Porque por alguma razão eu penso que talvez não dê certo. Eu queria que isso acontecesse na minha vida, mas eu não vou atrás. Melhor assim. Melhor assim. Eu gostaria de trabalhar naquela empresa. Então por que você não leva um currículo? É difícil entrar naquela empresa. Mas por que você não leva um currículo? Mas é muito difícil entrar naquela empresa. Então, porque é difícil, às vezes você não leva. Um exemplo. Primeira coisa que você faz: é difícil? Mas eu vou arriscar, eu vou lá. Alguém tem que entrar, porque se a empresa tem funcionário, porque contrato é difícil, mas alguém tem que contratar. Um exemplo. É difícil conseguir isso, é difícil vencer aquilo, é difícil fazer isso, é difícil fazer aquilo, é difícil. Nós sempre colocamos um obstáculo, e aquilo, nós mesmos ficamos com medo do obstáculo que às vezes nós criamos, e nós então não vamos atrás daquilo. Não foi o caso de Davi. Por quê? Porque ele pensou, ele disse: talvez se eu for lá, o rei me dê uma ajuda, um auxílio, ele me dê uma cobertura, ele me dê um abrigo. Então ele tomou a decisão. E o que ele fez? Ele foi. Mas quando chegou lá, os conselheiros do rei disseram assim: olha, não sei não, hein? Você já ouviu falar desse rapaz? Você já ouviu falar da fama dele, da história dele? Esse camarada, ele derrota exércitos. Eu não sei o que esse rapaz tem, mas quando ele pega um grupo de pessoas, o Deus dele manifesta nele e faz ele forte, e ele destrói exércitos. Veja bem quem você põe dentro da sua casa, veja bem quem você coloca dentro da sua terra, veja bem porque ele é o nosso inimigo, e como inimigo ele vai vir aqui, talvez ele está como um espião, vamos saber lá o que ele vai fazer. Então o rei pede: me tragam este homem aqui. E quando Davi fica sabendo que as pessoas estavam comentando dele, e os comentários, porque tem comentários, vamos aprender 2 coisas aqui. Tem 2 tipos de comentário, né? Tem gente que comenta de você e fala mal de você, daí você fica todo arrasado porque alguém falou mal.
estão falando mal de mim, estão me perseguindo, estão me caluniando, estão falando mal de mim, estão falando, mas ao contrário de Davi, falaram foi bem dele. Falaram, o rapaz aí é um campeão, é um vencedor, é um vitorioso. Olha, ele é rei da terra dele. Porque quando Davi recebeu a unção de rei, ele não contou para ninguém, só os pais e os irmãos sabiam, ele não contou para ninguém. Mas chegou ali e disse, olha, na terra dele ele é rei. Porque quando ele chega lá, da guerra, as mulheres até louvam, adoram o seu Deus, e nas suas canções, elas dizem que ele é campeão, que ele é vencedor, que ele derrota todos os exércitos. Você sabe da fama desse homem? Então, toma cuidado com ele. E ali, diz a palavra de Deus, que Davi teve medo. Medo. Essa palavra medo é algo tão horrível. Medo é a pior coisa que pode existir na vida de uma pessoa. A palavra de Deus fala que quando Jesus veio andando sobre as águas, tiveram medo, os discípulos tiveram medo, porque acharam que era um fantasma. Eu já falei aqui esses dias. Depois ele ordena que venham. Pedro sai e vem ao encontro dele. Pedro sai andando em cima das águas. Mas depois o que aconteceu? A Bíblia fala que Pedro teve o quê? Medo. E a hora que ele teve medo, anulou a palavra de Deus e ele afundou. Ou nós acreditamos na palavra de Deus, ou nós temos medo daquilo que possa fazer com que a palavra de Deus não cumpra na nossa vida. Então, vamos interpretar da seguinte maneira: medo é a incredulidade, é o contrário da fé. Quando você expressa medo, você anula tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Vamos imaginar o que Deus tinha para a vida de Davi. Davi ia morrer. Como que ele ia morrer se Deus escolheu ele para ser o rei? Para ele reinar sobre Israel. Havia uma promessa na vida dele, o Senhor ia guardá-lo, e o Senhor ia protegê-lo para que nada acontecesse com ele. Depois ele entende isso lá na frente, ele diz, olha, ainda que um exército me cercasse, eu confiaria no Senhor. Contigo, Senhor, eu destruo exército, eu salto muralhas. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque tu estás comigo e a tua vara, o teu cajado me consola. Ele tem uma tamanha confiança no Senhor, que ele diz, contigo, Senhor, eu sou mais que vencedor, eu venço tudo, eu conquisto. Um dos seus valentes, certa ocasião, foi encurralado por um exército, e o que ele fez? Puxou a espada e lutou contra aquele exército. E a Bíblia diz que quando ele terminou, que ele destruiu o último soldado, a espada tinha cravado na carne da sua mão, na sua mão, e ele ali grudou na mão, colou na mão, de tanto que ele lutou, e ele matou um exército inteiro. Um soldado matou um exército inteiro. Por quê? Porque quando Deus move na vida de alguém, ele dá a vitória. E para Deus dar vitória na sua vida, você pode estar sozinho contra um exército. O dia que Gideão foi lutar, ele levou 100 homens, de um lado, 100 do outro e 100 de outro, 3 batalhões, 3 turmas de 100. Mas o que seriam aqueles 300 homens para enfrentar um exército que estava acampado? Era muito grande o exército, e aqueles 300 homens é uma operação suicida, eles vão morrer. Mas na realidade, eles nem chegaram a lutar. Por quê? Porque quem pelejou aquela peleja foi o Senhor, e deu a eles a vitória. Nós temos que entender uma coisa, que quem peleja as nossas lutas é o Senhor, quem nos dá a vitória é Ele. Se nós estamos em pé, é porque Ele tem nos sustentado. Se nós chegamos até aqui, foi porque o Senhor nos ajudou, foi porque Ele nos sustentou, foi porque Ele nos levantou, e Ele nos sustentou para que a gente possa estar até aqui. E aquele que começou a boa obra é poderoso para completar a obra até o final. Quando nós confiamos, uns confiam em carros, outros confiam em cavalo, diz a palavra, mas nós confiamos e fazemos menção no nome do Senhor.
A nossa vitória vem do Senhor, a nossa esperança vem do Senhor. E quando chega diante do rei, e quando está diante do rei, ele tem a sua oportunidade. Era tudo que ele queria estar diante do rei e dizer: rei, eu quero um abrigo, eu quero a tua ajuda, eu quero que o Senhor me ajude, porque tem um exército me perseguindo, se o Senhor puder me ajudar, eu agradeço. Vim fazer uma aliança contigo. Mas ele teve medo, e o medo fez com que ele tomasse uma atitude. Quando o rei chega diante dele, sabe o que ele faz? Ele se apresenta como uma pessoa que tem problema mental. Ele falou: eu vou fazer de conta que eu sou um doido. Começou a babar, penteou o cabelo, ficou com o olho regalhado, torceu os dedos, começou a arranhar a porta, começou a agir como um doido, um louco. Por que ele fez aquilo? Porque lá no Antigo Testamento, todas as pessoas que eram malucas, que eram doidas, que tinham problemas mentais, essas pessoas eram poupadas. Alguém ia matar uma pessoa, falou: mas esse é louco, então deixa ele. Ninguém matava louco, ninguém destruía um louco, abandonava, deixa esse doido aí, esse maluco. Por quê? Porque o que eu vou fazer com ele? Eu vou lutar com ele, eu vou discutir com ele, eu vou brigar com ele. Depois outra, todas as pessoas que lutavam, eles tinham um objetivo de lutar. Eu quero lutar com alguém que tenha bens, posses, propriedades. Por quê? Porque quando eu vencê-lo, o que vai acontecer? Eu vou conquistar os despojos dele. Se ele tem terra, eu fico com a terra. Se ele tem ouro, eu fico com ouro. Se ele tem gado, eu fico com o gado. Se ele tem coisas preciosas, pedras preciosas, eu fico com as pedras preciosas. E o que um maluco tem, um doido tem? Ele não tem nada, só tem a roupa do corpo. Então, eu não quero. Por que eu vou lutar com esse camarada? Por que eu vou lutar com ele? O que eu vou ganhar se eu matar a vida dele? Se eu tirar a vida dele, se eu matar ele? O que eu vou ganhar? Nada. Então deixa que viva. Deixa ele. Solta esse maluco, leva embora e solta lá no meio do deserto. Foi o que fizeram. Pegaram Davi, arrastaram e levaram embora. Mas Davi não estava maluco. Davi não era doido. Aqui diz: levantou-se, Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Ele se refugiou na caverna de Adulão. E quando ouviu os seus pais, porque estavam recebendo ameaças de morte também de Saul, os pais, os irmãos, eles também foram lá nessa caverna de Adulão e falaram: Davi, nós vamos ficar com você aqui. Ele falou: tá bom. Aí apareceu uns homens lá que estavam lá, desempregado, falido, quebrado, arruinado, homens decepcionados, endividados, amargurados de espírito. E esses homens chegaram para ele e disseram assim: Davi, eu acho que eu quero morar com você na sua caverna. Ele disse: tudo bem, pode morar. E a gente quer que você seja o nosso chefe, que você comande a nossa vida, porque nós reconhecemos que você é uma pessoa de Deus, que você tem autoridade de liderança, e nós queremos que você seja o nosso líder. Ele disse: tudo bem. E se nós formos ver acontecimentos, e é isso que eu quero levar cada um a entender, coisas que Deus coloca diante das nossas mãos e nós deixamos passar, desperdiçamos tantas oportunidades boas por causa do meu medo, do seu medo. Quantas vezes você deixou de tomar? A nossa vida é uma vida cheia de atitude, de decisões, e às vezes nós não tomamos decisões por causa do quê? Do medo. Às vezes a gente não toma atitudes por causa do quê? Do medo. Medo do quê? De não dar certo, medo de fracassar, medo de ser derrotado, medo de ser vencido. Quantas vezes você tinha decisões para tomar e você não tomou porque você teve medo? E depois que passou anos, você fala assim: poxa, se eu tivesse tomado aquela decisão, eu tinha me dado bem. Não é assim?
Se eu tivesse aceito, ou se eu tivesse agido dessa forma, tivesse uma atitude, eu estaria bem hoje. Mas eu tive medo lá atrás, e aquele medo me atrapalhou, aquele medo me fez com que eu não tomasse aquela decisão, que eu não agisse de certa forma que deveria ter agido. E talvez hoje você tenha uma decisão para tomar hoje na sua vida, você tem que tomar uma decisão hoje, e você fala assim: eu não sei que decisão tomar, eu estou com tanto medo, eu estou com tanto medo que isso não dê certo, eu estou com medo que vai acontecer alguma coisa, eu estou com medo, e o nosso medo impede de Deus agir na nossa vida. Então o que eu tenho que fazer? A única coisa que você tem que fazer é deixar que Deus haja por você, deixar o Senhor agir na sua vida, porque o medo significa que eu estou pensando em não conseguir, estou pensando que posso fracassar. Mas se você olhar para o Senhor e falar assim: Deus pode fracassar? Deus pode perder? Deus pode ser vencido, derrotado? Não. Foi isso que Davi pensou quando aceitou lutar com aquele gigante. Quando ele aceitou lutar com o gigante, ele disse: não é impossível perder, porque Deus está comigo, e se Ele está comigo, eu sou o vencedor. Mas aqui ele teve medo. Mas Deus não estava com você? Tá, mas sabe como que é, né? Agora a minha fama é que eu sou um homem forte, a minha fama é que eu sou um guerreiro poderoso, a minha fama é que os meus braços são adestrados para a guerra. Então ele começou a olhar que para ele mesmo, aquilo que ele pode, aquilo que ele tem capacidade para fazer. Eu me tornei poderoso agora, e agora o fato de eu ser um vencedor pode ser um empecilho, pode ser o motivo da minha derrota. Nunca uma pessoa vencedora pode ser derrotada. Nunca ninguém pode omitir, esconder o seu sucesso. Ninguém pode omitir e falar: eu não vou falar que eu sou um vencedor, senão eu vou ser fracassado, derrotado. Não, se você é um vencedor, é vencedor. Até aqui o Senhor nos ajudou, amém por isso. Se Deus é por nós, e quem será contra nós? E se Ele nos trouxe até aqui, nos capacitou, nos ajudou e nos deu a vitória, Ele continuará conosco, e a vitória será ainda maior nos dias que se vierem. Aleluia! Há pouco eu disse assim: grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Mas Deus já fez grandes coisas, mas vai fazer maior ainda. Mas Deus tem feito grandes coisas, mas vai fazer maior ainda. Por quê? Porque Ele é Deus, Ele é Senhor. Mas eu não posso olhar e falar: não, até aqui eu já fiz coisa, eu acho que eu já fiz até demais. Pelo meu tamanho eu já fiz demais. Eu acho que não. Eu acho que eu já estou no auge. Eu já estou lá no topo. Eu já estou lá em cima. Eu já sou grande. Se nós pensarmos assim, aí será o nosso fracasso. Por quê? Porque quando eu me considero que eu cheguei no topo, significa que eu já cheguei no meu limite. Eu não tenho mais nada para alcançar. Eu já cheguei no auge. Eu já cheguei no meu limite. Então eu tenho que entender que se eu viver aquilo que Deus tem para me dar, o limite de Deus nunca esgota, porque Ele é tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que Ele é infinitamente grande, e a grandeza dele nunca terá fim. Por que você não falou, Davi, para aquele homem, aquele rei: eu estou aqui, sabe por quê? Porque eu estou sendo perseguido, tem um exército atrás de mim, o rei está furioso, e o Senhor pode me ajudar, o Senhor poderia deixar eu morar aqui no seu país, nas suas terras. Se ele falasse isso, ele disse: o rei vai me matar. Mas se você for desfolhar a Bíblia, depois que ele morou tanto tempo em caverna, depois que ele andou, dormiu debaixo de árvore, dormiu no meio do deserto, depois de tanta coisa, diz aqui a palavra de Deus, no capítulo 27 de 1 Samuel, diz: Davi, outra vez com Aques, rei de Gate. Você vê? Ali ele achou que o homem ia morrer, que o homem ia matar ele, né? Daí ele vai me matar.
se eu chegar aqui ele vai me matar. Ele saiu dali, ele conquistou muito mais coisas, porque se você pegar aqui, no capítulo 26, Deus entrega a vida de Saul na mão de Davi, e Davi poupa a vida dele. Davi mostra ser um guerreiro, um vencedor, um homem que Deus está com ele, que ele é um vencedor e o Senhor está com ele. Se Deus é por nós, quem será contra nós, como diz a palavra? Agora aquele homem que está lá, parece que é louco, parece que é maluco, agora ele parece lá, cabelo penteado, chega diante do rei e fala assim: você não é louco? Ele falou: nunca fui louco. Você não tem problema mental? Você sarou? O que aconteceu com você? Ele falou: não, eu nunca tive problema mental, eu estou aqui. Disse porém Davi consigo mesmo, capítulo 27, pode ser que algum dia venha eu a perecer nas mãos de Saul. Nada há, pois, melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus, para que Saul perca de todo as esperanças e deixe de perseguir-me por todos os limites de Israel. Assim me livrarei da sua mão. Versículo 2: dispôs-se Davi, e com os 600 homens que estavam com ele. Ele foi com 600 homens. Passou a Aques, filho de Maoque, rei de Gate. Habitou Davi com Aques em Gate, e ele e os seus homens, cada um com a sua família. E olha aqui, no versículo 5, disse Davi a Aques: se achei mercê na tua presença, dá-me lugar numa das cidades da terra, para que ali habite, porque há de habitar o teu servo contigo na cidade real. Sabe que ele chegou lá e falou assim: o Senhor deixa eu morar aqui, porque o rei Saul está me perseguindo. Ele disse assim: eu deixo você morar na minha cidade, eu deixo você ser o meu vizinho. Ele falou assim: não precisa tanto. O Senhor não tem nas terras aqui dos filisteus uma cidade que eu possa estar, que eu possa habitar? E diz aqui o versículo 6: então lhe deu Aques naquele dia a cidade de Ziclag, pelo que Ziclag pertence aos reis de Judá até o dia de hoje. E todo o tempo que Davi permaneceu na terra dos filisteus foi 1 ano e 4 meses. O Senhor tem um lugar para me ficar? Ele falou assim: eu tenho, sabe o quê? Eu tenho uma cidade para te dar, uma cidade com casas construídas, uma cidade cercada de muro, com portões, para você e todos os seus homens e as suas famílias viverem dentro dessa cidade. Sabe, por que ele não pediu isso antes? Por que ele já não teve conquistado isso antes? Por que ele não foi morar antes? Tá certo que agora ele tinha 600 homens com eles. Talvez foi até bom, porque ali já formou um pequeno exército. E esses homens se transformaram em valentes, bravos e corajosos guerreiros. Só que tem uma coisa: se ele tivesse ido lá aquele dia e falado com o rei tinha dado abrigo e moradia para ele. Sabe? Tem coisas que você não tomou decisão lá atrás. Tem coisas que você deveria ter consertado lá atrás. Tem coisas que você deveria ter feito lá atrás e você, por medo, não fez. Mas que hoje você possa se levantar e olhar para o Senhor e dizer assim: olha, eu tenho um Deus na minha vida, e eu sei que Ele será comigo. Eu vou voltar lá naquele lugar que um dia eu fui derrotado, fracassado, eu saí de lá fugido, saí de lá expulso, porque me expulsaram um louco,
aqui já tem louco demais, e vocês trouxeram um louco para minha casa? Coloque este louco para fora da cidade, fora das minhas terras. Eu achei que como louco eu ia me dar bem, então eu vou voltar lá não como um louco, mas eu quero voltar lá como uma pessoa que tem o seu juízo perfeito, e eu vou falar com ele aquilo que eu preciso. E ele disse: eu te daria uma cidade com casas, a cidade está mobiliada, as casas, você pode ficar com essa cidade inteirinha para você. Irmãos, é isso que Deus quer fazer aqui hoje. A palavra do Senhor diz: pede-me e eu te darei as nações por herança. Se o Senhor tem para te dar, por que você está com medo? Se Ele é Deus na sua vida, por que você tem medo? Todo o exército teve medo de lutar com aquele gigante, menos Davi. E sabe por que Deus usou Davi? Porque Davi foi o único que não teve medo, porque qualquer um outro que se dispusesse a lutar com o gigante, o Senhor daria vitória a Israel, porque o Senhor estava pronto a dar a vitória para a nação de Israel, só precisava de alguém para que através dele fizesse essa vitória. Deus quer dar uma grande vitória, só precisa de alguém que se disponha. Deus não precisa de ninguém valente. Deus está procurando alguém capacitado. Deus não precisa disso, porque a capacidade dele é maior do que a minha, do que a sua, do que a de qualquer homem. Deus não precisa da sua capacidade, Deus não precisa da minha capacidade, porque Ele é poderoso e Ele é capaz de fazer. A única coisa que Ele precisa é de alguém que se disponha a dizer: pode me usar, pode ser eu mesmo. E o Senhor pode usar qualquer pessoa, seja uma criança, seja quem for. O Senhor, Ele usa e capacita quem se dispõe, quem coloca-se diante dEle. Eu preciso de um lugar para ficar. Eu posso te dar uma cidade inteira, é sua. Olha que maravilha. Por que Ele não falou antes? Por que não pensou nisso antes? Por que não agiu isso antes? Então, Deus está falando com alguém aqui hoje. Deus quer te dar grandes coisas. Basta você se levantar hoje e dizer assim: tudo que eu vou alcançar e tudo que eu vou conquistar vai ser através do Senhor. Ele orou ao Senhor e disse: Senhor, eu vou falar com o rei, e o Senhor vai comigo, e o Senhor vai tocar no coração dele e vai me dar aquilo que eu necessito. Vamos agir dessa maneira? Não confie no rei. Eu estou botando toda a minha... Aquele dia eu não confiei nele, mas hoje eu estou confiando no rei. Ele não confiou no rei, mas ele confiou no Senhor. Agora eu confio no Senhor. Eu sei que este Deus pode me dar a vitória, e Ele me fará vencedor. Amém? Se o apóstolo Paulo disse que nós somos mais do que vencedores pelo sangue de Jesus, diga: nós somos mais do que vencedores pelo sangue de Jesus Cristo. Você tem certeza disso? Você crê nisso? Tem certeza? Então você já é mais do que vencedor pelo sangue de Jesus. Só tinha um problema, né? Se falasse assim, Jesus dizia assim: então o dia que eu for aí na terra e derramar o meu sangue, você vai ser mais do que vencedor. Aí ia falar assim: bom, então, como estão os judeus, né? O judeu está até hoje falando assim: será que ele vai demorar para vir? Será que ele vai demorar para vir nos socorrer? Porque nós estamos sofrendo demais. Quando será que o Messias vai vir e vai nos salvar e vai nos resgatar? Estamos aguardando pelo Messias. Quando será? Só que tem uma coisa: nós que já cremos que Jesus, Yeshua, Ele é o Messias, Ele é o Filho de Deus, Ele veio e já tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas iniquidades, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Ele não vai vir derramar o sangue dele, porque Ele já veio e já derramou o seu sangue.
E hoje nós apenas cremos, como diz lá no livro de Hebreus, que Ele está diante do Pai como sumo sacerdote. Como o sumo sacerdote entrava e vinha diante da arca da aliança e apresentava o sangue daquele animal e colocava para expiação dos pecados, hoje nós temos diante do Pai o próprio Jesus, que apresenta o seu sangue em nosso favor para a remissão dos nossos pecados. E por esse sangue nós somos mais do que vencedores, por causa do sangue de Jesus. Amém? Por favor, vamos colocar em pé. Aplauda o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Irmãos, nós vamos orar ao Senhor agora, antes de nós encerrarmos. Tudo aquilo que você tem e você deseja hoje, que você tem em mente, coloca agora diante do Senhor. Eu tinha em mente ir lá na terra de Gate e falar com o rei Arques. Eu vou voltar lá e vou falar com ele, e eu sei que o Senhor vai me dar aquilo que eu preciso. Então hoje, em nome do Senhor Jesus, você vai em busca daquilo que você precisa, mas vai diante do Senhor e vai dizer: Senhor, o Senhor tem poder para me dar coisas grandes e poderosas. O Senhor quem disse: clama a mim, eu te responderei coisas grandes e firmes que tu ainda não sabe. Então clama a mim, invoca-me no dia da tua angústia, invoca o nome do Senhor, e o Senhor te responderá, e o Senhor vai te acudir, e o Senhor vai te ajudar. Levanta a sua voz agora e clama a Ele, e apresenta diante dele aquilo que parece ser o seu fim, aquilo que parece ser a sua derrota, aquilo que parece ser algo que te afronta, que um dia te amedrontou, e você teve medo, e você agiu de uma forma diferenciada daquilo que deveria agir, porque sentiu medo. Mas hoje o Senhor te leva de volta e diz: eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Por isso que a palavra diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E o Senhor é a minha força, é a minha fortaleza, é o meu socorro, é a minha esperança, é o meu baluarte. Levante a sua voz e clame ao Senhor de todo o seu coração. E eu sei que o Senhor tem coisas grandes e poderosas para dar e para fazer na sua vida. Fale com Deus. Ó poderoso Deus, Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és tremendo e Tu és grande. Meu Deus, o medo de Pedro fez com que ele afundasse naquelas águas. Oh, e muitas vezes, Senhor, o medo anula a Tua palavra. Quantas vezes o Senhor nos dá permissão para fazermos algo, mas somos, meu Deus, impedidos de fazer por causa do medo, porque o nosso medo anula aquilo que o Senhor estabeleceu para nós. Meu Deus, Davi poderia ter falado com o rei aquele dia, poderia ter conseguido um lugar, um esconderijo, um lugar seguro, mas o seu medo fez com que ele perdesse aquela oportunidade, estando ele diante do rei. Mas o seu medo fez com que ele desistisse de prosseguir no seu alvo, no seu objetivo. Ó Senhor, quantas vezes nós tivemos medo, e nós tínhamos um alvo, tínhamos uma meta, tínhamos um objetivo, traçamos, Senhor, um propósito, mas tivemos medo, Senhor, de chegar, medo de dar um passo, medo de ir na direção daquilo que tínhamos planejado. Tivemos medo, sentimos inseguros e desistimos daquilo que estava diante de nós. Mas hoje, Senhor, nós queremos voltar aos nossos sonhos, queremos voltar aos nossos planos, às nossas metas, aos nossos alvos, aos nossos objetivos. Ó Senhor, nos leva de volta, Senhor. Nos leva, Senhor, a conquistar coisas grandes e coisas extraordinárias que somente o Senhor tem para nos dar.
Oh, meu Deus, abençoa o teu povo, porque a tua palavra diz que nós somos mais do que vencedores pelo sangue de Jesus Cristo, e que este sangue agora, Senhor, venha nos cobrir, e nós vamos na força e no poder e na autoridade que está no nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor disse: eu te dou poder e autoridade para pisar em escorpiões, em serpentes e em toda a força do mal, e nenhum dano lhe será feito. Os sinais seguirão os que crerem, somente aos que crerem os sinais acompanharão. Em meu nome colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados, expelirão os demônios. Oh Senhor, envia a tua unção, o teu poder, envia, Senhor, sobre nós a tua graça e a tua misericórdia. Meu Deus, o Senhor não precisa de pessoas capacitadas, mas o Senhor precisa de pessoas que apenas se disponham a ir, se disponham a fazer aquilo que o Senhor nos designou para que fizéssemos. Ó Davi, vai até Gade, vai falar com o rei Aques, e eu serei contigo, e eu serei contigo. Ó Senhor, um dia o Senhor falou com o teu servo Moisés, e disse: Moisés, vai falar com Faraó, vai, porque a minha presença será contigo, porque eu serei contigo, Moisés, não tenha medo. Ah, Senhor, eu creio que o Senhor está levantando a tua igreja hoje e despertando a igreja, e diz: vai e não tenha medo, porque eu sou contigo. Não te apavores, porque eu sou o teu Deus, e por onde tu fores a minha presença estará sobre ti, o meu espírito repousará sobre ti, diz a palavra. Oh meu Deus, o Senhor nos fará vencedores, o Senhor nos fará mais do que vencedores por causa do sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz do Calvário. Meu Deus, levanta a tua igreja e unge agora a tua noiva, que foi comprada, que foi lavada, que foi remida pelo sangue precioso do Senhor Jesus Cristo. Oh meu Deus, estenda as tuas mãos agora e abençoa, Senhor, abençoa, Senhor, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, Senhor. Faz o teu povo abençoado, próspero, Senhor. Faz o teu povo ungido, Senhor, e que a unção venha quebrar e despedaçar todo julgo, e que em nome do Senhor Jesus as enfermidades sejam repreendidas e sejam desfeitos os males agora, e os doentes sejam curados, os fracos sejam fortalecidos. Oh meu Deus, liberta os oprimidos, sustenta os cansados, levanta os caídos e dê a bênção a todos, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, estende as tuas mãos de poder, as tuas mãos de graça e de misericórdia, e que possamos sair daqui hoje, Senhor. Oh meu Deus, como saiu o rei Davi, eu vou falar com o rei Aques e vou dizer para ele me dar um lugar, um refúgio. Ai, talvez agora eu tenha um problema. Aquele dia eu estava sozinho, hoje eu tenho 600 famílias comigo. Será que ele vai dar abrigo para todos? Ah, mas eu não vou deixar que o medo tome conta do meu coração nesse instante. Ó rei, eu peço um abrigo, só que não é só para mim, mas eu tenho mais 600 famílias comigo. E o rei disse: então eu te darei uma cidade, então eu te dou uma casa, mas eu te dou uma cidade inteira, vazia, para que os seus homens possam habitar nessa cidade. Ó Senhor, o Senhor tem sempre o melhor para aqueles que buscam. A tua palavra diz, Senhor, que as melhores coisas estão reservadas para aqueles que amam ao Senhor. E o Senhor reservou as melhores coisas para a tua igreja e para o teu povo. Então, Senhor, faça-se cumprir neste dia nas nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos,
Domingo próximo nós temos a Santa Ceia do Senhor. Vamos participar do corpo, do sangue do Senhor. E eu sei que grandes coisas o Senhor Deus tem para fazer. E Ele vai começar fazendo dentro da casa dEle e dentro da casa de cada um de vocês. Milagres, maravilhas, sinais, prodígios o Senhor fará realizar sobre a sua vida, na sua família, na sua casa. Amém? Amém? Vamos encerrar? Que a graça de Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vós, hoje e para todos sempre. Amém. Adore o Senhor com as tuas palmas e declare que Ele é o teu Deus, o teu Senhor.